Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani aqui da Redação Gabarito e hoje você vai descobrir por que redações nota 1000 tiram nota 1000. Mas antes de você descobrir como as pessoas tiram milagrosamente nota 1000, já se inscreve aqui nesse canal, tem muito conteúdo de redação para ajudar a aumentar a sua nota. E também deixa o like nesse vídeo, assim mais pessoas terão acesso a esse vídeo e mais pessoas poderão conquistar o sonho de entrar numa faculdade pública pelo Enem. Vamos lá! Pra gente descobrir por que nota 1000 tirou nota 1000, a gente precisa fazer uma análise dessa redação e descobrir quais estratégias foram usadas, a estratégia de abertura também, repertórios, a forma que se estruturou, tudo isso pra gente ver o caminho que aquela pessoa percorreu pra conseguir tirar nota 1000. A redação nota 1000 que eu vou avaliar é essa que vocês estão vendo aqui na tela, que é uma redação do ano de 2020, ou seja, ano passado, né? Que o tema foi os estigmas associados às doenças mentais. Só olhando aqui, tendo essa visão geral, conseguimos perceber que os parágrafos estão bem divididos. Então não tem parágrafos com 10 linhas e um parágrafo com 3 linhas, né? Então tá bem dividida essa parte de estrutura. Mas para facilitar a nossa vida, né, que aqui fica meio difícil de marcar esse PDF, eu peguei e eu peguei no site do G1 a redação de forma digitada. E aqui a gente consegue marcar para a gente analisar, fazer realmente uma análise bem profunda para você entender por que essa redação tirou nota 1000. Obviamente, vamos começar com a introdução. Inês da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que indo contra a comunidade médica tradicional, lutou a favor do tratamento humanizado, pessoas com transtornos psicológicos. Então, bem legal, porque fez uma contextualização, tá trazendo algo de fora para introduzir o tema, né? Já veio falando de uma pessoa renomada, né? Uma psiquiatra que estudou essa parte aqui de transtornos psicológicos. Bem legal essa estratégia de abertura. Depois, né, obviamente, tem que vir um conectivo, então no contexto nacional atual, para poder unir, porque não adianta nada tu botar o contexto lá e não explicar com a redação. Indivíduos com patologias mentais sofrem com diversos estigmas criados. O que ela fez aqui? Apresentou o tema. Você precisa apresentar o tema. Tem que fingir que ninguém sabe sobre o que você está falando. Você precisa afirmar que aquilo ali é um problema, porque tema do Enem é sempre um problema, e também apresentar de forma adequada. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo na mídia. Ou seja, apontou as duas causas. Lembra que tese do Enem a gente faz assim? A gente aponta duas causas para o problema existir? Aqui ela apontou que faltam informações corretas sobre o assunto e também que existe uma carência de representatividade, ou seja, não tem representatividade para esse tema. Fechou a introdução, né? Uma ótima introdução que está contextualizada, tem tema apresentado e tem tese explícita. Faça isso na sua redação que vai dar super certo. Depois, vamos para o desenvolvimento, né? Que é a parte que ela precisa explicar essas causas que ela apontou. Então, primeiramente, né, conectivo, vale ressaltar a ignorância, que é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Isso aqui é o tópico frasal, que é aquela linha, essa primeira linha do seu parágrafo, né? O primeiro período do seu parágrafo, que serve para resumir o que vai falar aqui, né? Então, ela resumiu sobre a falta de informações corretas. Então, sobre essa ótica, Vicente Van Gogh foi alvo de agressões físicas, psicológicas, por sofrer de transtorno neurológico, não possui tratamento adequado. Então, aqui veio o quê? O repertório, ela trouxe algo de fora. Então, tanto na introdução, que ela trouxe uma psiquiatra, uma pessoa renomada para falar daquilo, e aqui ela trouxe um pintor, que sofreu de doenças psicológicas. Repertório é muito importante, tá vendo? Ah, eu preciso encher minha redação de repertório? Não. Às vezes, um repertório é suficiente, mas eu indico que você coloque 3. Um na introdução, um no primeiro desenvolvimento e o outro no segundo parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Que foi exatamente o que esse autor fez aqui. Então tá, aqui no primeiro desenvolvimento ainda, fez tópico frasal, depois colocou um contexto e agora vai vir a argumentação. O que é a argumentação? É explicar a relação dessa causa que você escolheu, aqui no caso, falta de informação, com o tema da redação. Então tudo isso aqui vai ser a argumentação dela. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Tá vendo? Tá explicando a relação do repertório com a relação da falta de informação em relação ao tema. Então tá ligando, tá vendo? Essas 3 coisas, precisa fazer essa ponte para ter uma argumentação perfeita. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribuiu, taranã. Então, tudo isso aqui, argumentação, como eu disse. Aqui no segundo parágrafo de desenvolvimento, vai seguir a mesma lógica. Quer ver só? Então, ademais, a carência de representatividade do veículo fomenta o preconceito contra as pessoas. O que fez aqui? O tópico frasal. Que, se você notar, tá muito parecido com o tópico frasal aqui do primeiro desenvolvimento. Tá vendo? Tá muito parecido. Por quê? Esse tópico frasal tá resumindo o que ela vai falar.
No primeiro desenvolvimento, ou seja, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, ela resume a causa 1, que é falta de informação. E aqui, ela já vai resumir a causa 2, que é carência de representatividade. Então, nesse sentido, ó, conectivo, é bem importante botar conectivo. A série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com o transtorno bipolar ilustrado pelo protagonista que possui a doença. Então, aqui é o repertório, novamente, viu? Colocou 3 repertórios. 1 na introdução e 2 no desenvolvimento. E agora, de novo, a argumentação, que ela vai ter que fazer aquela ponte que eu comentei com vocês no primeiro desenvolvimento. Aqui, se vocês perceberem, o autor escreveu a palavra errada, tá vendo? Botou estereótipos, e o certo é estereótipo. Mas isso não tira o mérito de nota 1000 da pessoa que escreveu, tá bom? Inclusive, eu já fiz um vídeo mostrando que redação nota 1000 não é perfeita e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também passando nos cards. E é muito importante você assistir para tirar todo esse negócio de perfeição que ronda a redação nota 1000. E agora chegamos na conclusão. Tem gente que ama a conclusão, que é a parte queridinha da redação, mas também tem gente que odeia, porque odeia pensar em uma proposta de intervenção, odeia ter que pensar em alguma coisa para resolver esse problema, né? Mas vamos analisar. Portanto, ó, começa com um conectivo muito importante começar assim. Faz imprescindível que a mídia, ó, já vai direto para a proposta de intervenção. Faz imprescindível que a mídia, ou seja, o agente, e aqui vai fazer um detalhamento, ó, instrumentos de ampla abrangência, informe, é a ação, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras. Por meio de... Esse conectivo aqui, gente, é imprescindível, porque você deixa para o corretor bem claro, você já facilita a vida do corretor. Não tem como ele falar que você não colocou o meio. Quando você coloca esse conectivo, você bota por meio de... Não tem como, gente, o corretor falar que você não colocou o meio e o modo. Então, faça isso na tua redação. Por meio de comerciais, periódicos, nas redes sociais, debates televisivos, a fim de... Esse aqui é outro conectivo imprescindível. Coloca para deixar bem claro que você está falando a finalidade. Porque, vamos resumir aqui, a proposta de intervenção precisa ter agente, ação, modo meio, finalidade e detalhamento. Só com esses 5 elementos aqui que você ganha 200 pontos na competência 5, que é a competência que trata disso, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada no vídeo de conclusão aqui do canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas também passando aqui em cima, tá? Mas espera esse vídeo finalizar e depois você vai assistir esse. Voltando aqui, você tem que usar a fim de, mas você também pode usar com a finalidade de, que aí você deixa bem claro pro corretor que aquilo ali é a sua finalidade. Depois aqui, se vocês perceberem, ela vai fazer uma segunda proposta de intervenção. Por quê? Para conseguir suprir a necessidade do texto, porque como ela botou 2 causas e essa primeira proposta de intervenção não resolve as 2, ela cria uma segunda para poder resolver as 2 causas que ela apontou. Porque você não precisa resolver o tema da redação inteira, né? Aquele problema inteiro. Você só precisa resolver as causas que você apontou. Paralelamente, o Estado... Aqui, de novo, ela vai explicar o que é Estado, para fazer detalhamento. Deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio, nananana. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas, aqui usando a palavra-chave de novo, contra os indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. Agora, eu vou ler aqui bem rápido e só com uma primeira lida eu vou marcar os conectivos que tem nessa redação. Prontinho, tudo que tá em roxo são os conectivos que eu marquei dando apenas uma lida nessa redação. Tá vendo como é importante você colocar conectivos? E eu te convido a fazer esse exercício. Pegue uma redação nota 1000 e marca a quantidade de conectivos. É claro que isso não significa que você precisa encher um monte de linguiça e sair tacando um monte de conectivo. Não. Eles têm que ser usados de forma consciente, igual foi feito aqui nessa redação, de forma correta. Você não pode sair tacando conectivo só porque você percebeu que a redação nota 1000 tem muito conectivo, tá bom? Senão, isso ferra com a sua nota na competência 4. Por favor, não faça isso. O que podemos aprender com essa análise de redação? Podemos perceber que redação nota 1000 segue uma estrutura, então tem uma estrutura para a introdução. No desenvolvimento, então, essa estrutura fica bem clara, porque o primeiro parágrafo de desenvolvimento é igualzinho em termos de estrutura ao segundo parágrafo de desenvolvimento. E também tem a estrutura da conclusão. Podemos perceber que tem muita estratégia. Então tem uma estratégia de abertura, tem uma estratégia da forma como vai apresentar as causas, tem uma estratégia para proposta de intervenção. Tudo isso é muito enriquecedor para a redação. Também tem a parte dos conectivos, né? Que os conectivos são usados de forma consciente, de formas estratégicas. Eu acho que eu vou falar estratégia 1000 vezes, porque essa palavra resume, basicamente, o que uma redação nota 1000 precisa ter. E também, é claro, não podemos deixar de falar que usa repertórios que tenham a ver com a redação. Não bota qualquer repertório só porque não lembrou de nenhum, entendeu? São repertórios que têm a ver com o argumento, que têm a ver com o tema e
o mais importante, consegue estabelecer essa relação. Consegue ligar o repertório com o tema da redação e com a causa que escolheu. Principalmente no desenvolvimento, que é muito importante fazer isso para argumentação. Faça essa análise também, pega a redação nota 1000, faz essa análise para você poder fazer também, escrever dessa forma suas redações e conseguir atingir uma redação nota 1000. O vídeo é esse, gente. Eu espero ter ajudado vocês de coração. Então, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque tem muito conteúdo para te ajudar na redação do Enem. Pode deixar aqui embaixo o seu comentário e segue a gente lá no Instagram da Redação Gabarito, porque lá tem diversos posts também para te ajudar com a nota da redação do Enem. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, tchau!